Psicoterapeuta, você já se sentiu mal por não ter conseguido fazer o seu cliente sair de um estado de tristeza profundo? Ou pode ter sido pior, você pode ter sentido que a tristeza do seu cliente foi despertada por algo que você fez, ou uma intervenção, né, algo que você falou em psicoterapia, né, durante a sessão. E aí vocês chegaram no final da sessão e o cliente ainda estava nesse estado de tristeza. E aí o que você faz nessa hora, né? Isso te provoca uma sensação de mal-estar, você sente como é que é isso para você. Então fica aqui comigo que eu quero te ajudar a lidar com essa situação e entender um pouco como lidar com isso em terapia. Então, oi gente compassiva, meu nome é Natália, eu sou psicoterapeuta clínica, sou supervisora clínica e atuo com terapia focada na compaixão e a compaixão aplicada à psicologia. Eu ajudo psicoterapeutas a encontrarem satisfação, conforto e leveza na prática. Eu ouvi de muitos colegas e supervisionandos a dificuldade que é quando a gente se depara com sentimentos de tristeza intensa no setting terapêutico. E aí, o que os colegas reclamam? Tá? Claro que a gente sabe que tem tristeza envolvida no processo de psicoterapia, mas o que acontece é, eu não consigo ajudar a pessoa a sair desse estado, isso é uma reclamação, eu não consigo fazer com que ela saia da tristeza, e eu tenho uma sensação de culpa porque eu sinto que eu provoquei esse estado de tristeza, né? Que eu vejo a pessoa sai do meu consultório, ela sai do setting terapêutico ainda com esse sentimento de tristeza presente. E até alguns colegas e supervisionandos que chegaram a falar que sentem que a terapia poderia estar fazendo mal para o cliente por estar despertando estados de tristeza muito intensos. Então, com isso, se você já sentiu assim, se sente assim ou já se sentiu assim, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Para algumas reflexões importantes. Primeiro, eu quero que a gente entenda as emoções a partir de um ponto de vista evolucionista, né? O que isso quer dizer, ponto de vista evolucionista? Nós somos aqui espécie humana. Nada que acontece com o nosso corpo acontece por mero acaso e foi criado ontem, tá? Então esse corpo é um corpo que tem a mesma carga genética dos primeiros Homo sapiens na Terra. E isso tudo que acontece com a gente tem um propósito. Então, o que são as emoções em geral, e depois eu vou falar só da tristeza, a partir dessa perspectiva evolucionista. Todas as emoções humanas têm uma razão para existir. Elas não existem para nos maltratar e nem para nos destruir, nem mesmo a tristeza, o medo e a raiva, por maior que seja a intensidade delas. Elas são acionadas pelo nosso sistema límbico. E eu não sei se vocês sabem ou já pararam para pensar que um dos nomes que a gente usa para essa região do sistema límbico é cérebro social. Então, olha só que interessante. Se esse é o cérebro social, ele tem a ver com como a gente se relaciona com os outros. As emoções, elas não têm só um papel interno. E nós, na psicologia, a gente muitas vezes se dá conta desse papel interno das emoções, né? O que engatilha, quais são, né, os significados e sentidos para o cliente dessa emoção que surge. Mas esse não é o único e talvez nem o principal papel das nossas emoções. Ela tem um significado, um papel, uma função, na verdade, social. Sobre como nós interagimos uns com os outros, sobre o lugar que a gente ocupa na nossa comunidade humana, no nosso grupo de convivência. Então fica com essa informação aí, né? Segura ela aqui, para você entender o papel da tristeza. Né? A gente sabe que a tristeza é uma sensação física desagradável. A gente não gosta de ficar triste. A maioria de nós não gosta de ficar triste. Né? Se você parar agora e lembrar de um momento de tristeza, você vai perceber que isso gera um nível de desconforto no seu corpo. Lembrei? Talvez você sinta vontade de chorar. Várias vezes, enquanto você ficou triste, você sentiu vontade de chorar. Talvez você sinta vontade de encolher o corpo.
você pode sentir vontade de deitar. Então, pra que de acho? Uma coisa que faz a gente sentir mal existe e tem alguma função na vida humana. Então, vamos pensar, para entender essa função dessa tristeza, no bebê, bebezinho recém-nascido, né? Aquele nosso estado menos cheio de cultura, sem cultura, na verdade, aquele bebezinho fofinho. Expressão de tristeza no bebê em geral é o choro. O que acontece num ambiente saudável quando o bebê chora? O que as pessoas ao redor daquele bebê que chora fazem quando escutam o choro dele num ambiente saudável? Vão mandar ele calar a boca, vão mandar ele jogar ele pela janela, sufocar ele com travesseiro? No ambiente saudável, não, tá? No ambiente saudável, a gente vai pôr esse bebê no colo, né? Geralmente esse é o primeiro impulso, pôr o bebê no colo. E aí, depois disso, em geral, a gente vai verificar o que esse bebê precisa. Ele tá com fome, ele precisa mamar, ele precisa trocar fralda, ele tá com frio, né? Isso é o que o choro provoca. E que a tristeza comunica, né? A expressão da tristeza daquele bebê comunica. Então vamos adiantar um pouco mais na vida desse bebê. É uma criança agora, e aí algo deixou ele triste. E aí você vai notar que ele tá triste, porque ele começou a chorar, ou, né, mesmo sem um choro, porque ele fez uma expressão facial de tristeza. E aí, qual é a resposta esperada dos adultos ao redor daquela criança? Num ambiente saudável. Tá? O que foi, fulaninho? Tá tudo bem? Pode ter novamente um abraço, colocar no colo, mas, olha só, tchanã, novamente a oportunidade de quê? Ter as suas necessidades atendidas, né? O que aconteceu? E um consolo emocional. Vamos seguir aí na vida desse ser humano, a idade adulta, né? Essa pessoa tá triste. Aliás, essa pessoa não. Vamos aí para sua história. Pensa aí na sua vida, num momento em que alguém que você ama compartilhou um momento de tristeza com você. Uma tristeza íntima. A expressão que a gente usa para isso geralmente é abrir o coração. A pessoa abriu o coração para falar de sentimentos difíceis com você. Como é que você se sentiu? Você se sentiu mais próximo ou mais distante dessa pessoa? Em geral, a gente se sente mais próximo, mais íntimo, quando o outro compartilha a tristeza com a gente. E quando a gente compartilha a nossa tristeza com alguém, né, e essa pessoa ouve, como a gente se sente? Né? Mais isolado, mais recolhido ou mais próximo? Mais seguro? Entende onde eu quero chegar? E aqui a gente tem esse grande papel social, e social que eu digo não tem a ver com cultura, tem a ver com função biológica que encontra a sociedade, da tristeza, que é a conexão, tá? Então, é interessante a gente pensar na tristeza como essa função de aprofundar a nossa conexão, nas nossas relações, né? O que seria do amor se não fosse a tristeza? A gente perderia muitas camadas de profundidade nas relações amorosas se a gente não tivesse a tristeza em algum nível para aprofundar essas relações. E quando a gente entende isso, a gente entende que por mais desagradável que a tristeza seja, ela não é o problema. O problema não é se sentir triste. O problema é sentir-se isolado quando a gente está triste. Porque, né, a necessidade desse corpo triste é fazer conexão. E se a gente está triste e não encontra conexão, esse sofrimento aumenta. E aí esse é o nosso desafio como terapeuta. Quando a tristeza profunda aparece no consultório, eu não estou falando depressão, porque depressão não é tristeza profunda, tá? Vamos sair do clichê. Depressão é outro processo. Mas quando a tristeza profunda aparece no consultório, a gente tem uma chance de conexão mais profunda com os nossos clientes. E aí
a gente precisa considerar que é possível que ele não tenha espaços nas relações cotidianas dele para expressar esse tipo de emoção, né? Porque a gente vive numa sociedade muito de positividade, e a gente pode fazer um outro vídeo só sobre isso. Então, talvez ele não tenha espaço para expressar a tristeza e se sentir conectado com alguém nessa tristeza. E quando a gente tenta resolver as tristezas do nosso cliente, quer dizer, fazer algo para que ele saia do estado de tristeza, pode ser que a gente esteja simplesmente reproduzindo isso que já acontece nos outros passos. Essa sensação de que, olha, não tem espaço para essa emoção que está pedindo justamente de você presença e conexão. O que a gente tem para fazer? Quando a gente dá espaço para a tristeza, dá espaço mesmo. Não fica tentando, sei lá, fazer visualização para o cliente pensar em outra coisa, ou ter pensamentos felizes, ou tentar fechar a sessão de forma que ele se sinta melhor ou mais aliviado. Ele pode se sentir melhor ou mais aliviado naturalmente, mas não, a gente não vai tentar fazer ele chegar nesse alívio, tá? É isso que eu estou propondo para você. A gente vai estar presente, em vez de tentar aliviar a tristeza e fazer essa conexão, oferecer para ele essa sensação de conexão, tá? Que só pode vir a partir dessa conexão real. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está oferecendo para o cliente o alívio real dessa emoção, aquilo que atende à função da tristeza, inclusive. A gente está dando uma referência para ele não se envergonhar dessa emoção. A gente está ensinando para ele que essa emoção ela não precisa ser consertada, né? Que ela não é um erro, que ela não é uma doença, que ela não é um defeito. E, principalmente, que ele não precisa ficar sozinho na dor. Você não precisa tirar o seu cliente da dor. Eu quero que você entenda isso. Você precisa só que ele esteja acompanhado na dor. Isso, por si só, é capaz de trazer alívio para esse sofrimento. Então, o melhor que a gente pode fazer é oferecer companhia e conexão genuína. E não se apressar para consertar o outro. A tristeza na terapia não é um sinal que a terapia não está indo bem, mesmo quando ela for recorrente. Mesmo que isso também te provoque uma camada de sofrimento, e a gente pode fazer um vídeo só sobre fadiga empática, me peça aqui, que eu posso te ajudar a como lidar com o seu sofrimento frente à tristeza do outro. Mas o que a gente está buscando aqui de ferramenta não é tirar o outro da tristeza. Nem sabendo que depois ele vai sair do consultório e ficar sozinho lá com ela. A gente vai oferecer momentos de conexão genuína para essa pessoa, enquanto ela compartilha esse território sagrado, sem cunho religioso, esse território importante que é a dor dela com você. E aí, para fechar, terapeutas compassivos, se você quer assistir mais conteúdo sobre compaixão e prática clínica, assina aqui o meu canal, curte esse vídeo, vai lá na minha página do Instagram e comenta aqui o que mais você gostaria de saber sobre a prática clínica. E lembre-se, só o possível é real.